Modelos experimentais, em pesquisa, pode ser definido como a materialização de uma parte da realidade, por meio da representação simples de uma ocorrência recente ou antiga. Para tanto, deve apresentar uma precisão adequada, por meio de comprovação prévia e também pela demonstração das limitações em relação à realidade que irá apresentar. Os principais modelos experimentais são por indução, como a loxana, análogo tóxico da glicose que, quando administrado em roedores, causa sinais típicos da diabetes mellitus tipo 1 em humanos, e streptozotocina, que é uma substância tóxica para as células beta que produzem insulina do pâncreas. Existe também o espontâneo, que é um grupo de animais que desenvolvem diabetes espontaneamente. O que é diabetes? Bom, quando o indivíduo normal e o indivíduo que possui diabetes comem alimentos, ingerem alimentos, esses alimentos são transformados em açúcar no sangue, ou seja, em glicose no sangue. E essa glicose tem uma elevação no seu nível após a ingestão de alimentos. No indivíduo normal, quando ocorre isso, o pâncreas dele produz um hormônio chamado insulina, e com isso tem a baixa do nível de glicose no organismo desse indivíduo. Já no indivíduo diabético, não ocorre a baixa desse nível de glicose, ou seja, o nível de glicose no organismo desse indivíduo fica elevado. A diabetes pode ser caracterizada por dois tipos: diabetes tipo 1, que é quando a produção de insulina no pâncreas é insuficiente porque as células do pâncreas sofrem destruição autoimune. Os portadores desse tipo de diabetes precisam tomar injeções diárias de insulina. Essa diabetes é mais frequente em crianças e em adultos. Já a diabetes tipo 2, o pâncreas do indivíduo produz insulina, só que a ação dessa insulina é dificultada, ou seja, ela não é feita de forma corretamente, por conta da obesidade. Então, em indivíduos obesos, a insulina não tem uma ação correta por conta da obesidade desse indivíduo. Sobre os métodos usados para a obtenção do modelo experimental. Inicialmente foram utilizados 89 ratos, de ambos os sexos, adultos, sadios ao exame clínico, com peso entre 200 e 300 gramas e com 3 meses de idade. Após um período de adaptação de 7 dias, 25 desses animais sadios foram sorteados para compor o grupo controle normal, G1. Os 64 animais restantes foram submetidos à injeção endovenosa de aloxana diluída em solução aquosa a 2%, que é a droga citada anteriormente para a indução de diabetes. Essa substância foi escolhida devido à sua atividade diabetogênica e a via endovenosa tem sido a de escolha na maioria das espécies animais, onde os efeitos da aloxana são mais evidentes. Para a indução da doença, como já foi citado, foi feita a administração de uma solução aquosa de aloxana a 2%, através de uma veia da cauda do animal em uma dose única de 42 mg por quilo de peso corporal. Para isso, após jejum alimentar de 12 horas, com fornecimento de água, cada rato foi colocado em uma caixa aquecida com lâmpada elétrica por 10 minutos, que é o tempo necessário para boa visualização das veias da cauda devido à vasodilatação. Após esse procedimento, o animal foi contido e, tendo sua cauda exposta, a droga foi inoculada. Para compor o grupo diabético, foram considerados apenas os animais que apresentaram perda de peso, aumento da ingestão hídrica e débito urinário, glicemia de jejum acima de 200 mg por decilitro, glicose urinária maior ou igual a 3.000 mg por decilitro e glicosúria positiva no teste de fitas reagentes. Os resultados obtidos quanto à indução do diabetes foram que dos 64 animais submetidos à injeção endovenosa da solução de aloxana, 14 ratos não desenvolveram diabetes ou desenvolveram a doença leve ou moderada, sendo assim eles foram desprezados. 25 ratos morreram durante a primeira semana após a indução da solução e apenas 25 animais desenvolveram diabetes grave, os quais foram colocados nos subgrupos formados no estudo. Quanto aos resultados relacionados aos parâmetros clínicos, os 25 ratos do grupo controle normal evoluíram sem apresentar qualquer alteração.
A evolução do peso, ingestão hídrica e alimentar e a diurese mantiveram-se dentro dos níveis esperados para animais sadios da mesma idade. Mas quanto aos ratos do grupo diabético, os parâmetros clínicos evoluíram compatíveis com diabetes grave. Os animais apresentaram progressiva queda do estado geral, perda de peso após a indução e ganho significativamente menor de peso em relação a um rato normal, com declínio progressivo da curva ponderal próximo ao óbito, alteração da pelagem, aumento da circunferência abdominal, catarata bilateral e aumento da ingestão hídrica e da diurese. Com relação aos parâmetros laboratoriais analisados, o grupo G1, controle, obteve a média do valor da glicemia em aproximadamente 100 mg por decilitro, que é um valor considerado ainda normal, conforme os valores de referência, e não apresentaram glicose na urina. Porém, os animais do grupo G2, diabéticos, apresentaram o valor da glicemia acima de 300 mg por decilitro nos períodos avaliados e apresentaram também glicose na urina. Além disso, houve também a presença de corpos cetônicos na urina desses animais, diferentemente dos ratos do grupo controle. Os parâmetros dos animais do grupo G2 foram compatíveis com o estado diabético grave. E quanto aos valores referentes às concentrações de lipídios, não houve diferença estatística significante nos parâmetros dos animais diabéticos quando comparados com os dos animais do grupo controle. Para concluir, para o estudo da diabetes podem ser usados outros animais, como coelhos e macacos, por exemplo, porém com ratos há a possibilidade de trabalhar com vários grupos, sem ocupar grandes espaços, são de fácil manuseio e há facilidade para a remoção dos órgãos para avaliação. Além disso, eles apresentam semelhanças clínicas, laboratoriais e histopatológicas com o diabetes humano e têm sido amplamente usados em todo o mundo. Há diversos mecanismos para a indução da doença, como a pancreatectomia total ou ressecção parcial do pâncreas, lesões no sistema nervoso central, como nas regiões hipotalâmicas, e a utilização de hormônios com efeito antagônico ao da insulina, como o glucagon. Mas nesse estudo foram utilizados os ratos e a indução da doença foi feita pela administração da solução de aloxana na veia da cauda e a dose utilizada induziu o diabetes experimental grave nos ratos, demonstrado pelas alterações clínicas e laboratoriais. E, em contraste ao observado na espécie humana, os animais diabéticos não apresentam alterações no perfil lipídico.